Bom, então, continuando os nossos trabalhos da manhã, nossa primeira jornada de pesquisa, de estudo do nosso laboratório de pesquisa e ensino em didática da história, nós temos hoje a apresentação do trabalho de conclusão, que vai ser defendido pela Thaís Quintana, aliás, Quintava, né? E assim, uma das coisas que eu mais gosto na docência é a gente poder trazer fontes diferentes. Porque um dos marcos do que a gente pode chamar de revolução historiográfica no século XX foi exatamente a percepção de que tudo que nós produzimos enquanto seres humanos em sociedade tem que ser, não é pode ser. Eu acho que os historiadores eles confundem. Eles dizem assim, pode ser fonte para o historiador. Não, tem que ser fonte para o historiador. Porque nós precisamos compreender os membros da nossa sociedade. Esse é o nosso papel, é entender o que fazemos e para que fazemos. E o trabalho da Thaís, ele tem uma contribuição historiográfica muito inovadora, que é trabalhar com essas revistas da Avon, que é uma empresa antiga na área de cosméticos, e que produz isso e que as pessoas muitas vezes, assim, porque como ele é um produto consumível, as pessoas usam fora, quer dizer, é uma fonte que você não vai encontrar em arquivo. Mas a Thaís, por ter na sua família, né, a sua mãe, né, já participou da Avon, já vendeu a Avon, ela tinha um arquivo de revistas. Então, eu vejo assim, a contribuição historiográfica do trabalho da Thaís, trazendo essa fonte extremamente inovadora, né, para o campo da história, ciência, né, considerando de novo, né, que a Thaís está referindo o seu trabalho de conclusão do curso de História da Chama. Então, Thaís, por isso, né, por essa contribuição, parabéns. Tá? É uma alegria poder orientar um trabalho que se debruçou sobre fontes ainda não analisadas, ainda não estudadas. Tá? Então, eu agradeço imensamente minha amiga Adriana por estar aqui, né, nesse avançado da hora do ano, né, porque, na verdade, nós estamos fechando a atividade aí no ano de 2023. Agradeço a Darcilene, né, nossa pesquisadora, ela foi mestre pelo nosso programa de pós-graduação em História, hoje doutoranda na Federal de Pelotas, participa do nosso laboratório. Então, é uma alegria para a Darcilene poder ter se dedicado também à leitura desse trabalho, agradeço imensamente. E agora, então, a Thaís tem 20 minutos para a sua apresentação e depois nós passaremos a outra missão. Vamos, Thaís. Eu queria me apresentar, apesar de todo mundo já me conhecer, meu nome é Thaís Silva. Estou finalizando após longos 6 anos a graduação e apresento para vocês a minha defesa do meu trabalho de conclusão do curso, com uma análise do ideal de beleza feminina na contemporaneidade, que são as revistas do Avon. Uma análise do ideal de beleza feminina na contemporaneidade. A metodologia, foram 2 metodologias utilizadas para a composição desse trabalho. Entre o primeiro e o segundo capítulo foram utilizadas a bibliografia, né, entre artigos, livros e monografias para compor todo o material teórico, né, que me permitiu fazer o acompanhamento historiográfico dos temas, conforme a gente vai ver nos próximos slides. E o terceiro capítulo, não vou dizer o mais importante, mas o mais conclusivo, que é o ponto fundamental da pesquisa, que foram 114 revistas de cosméticos Avon. Como a professora Júlia falou, a minha mãe é arquitetura Avon, acredito que entre os 12 anos, 10, 12 anos, então a Avon sempre esteve presente na minha vida, no meu período de criança, no meu período de adolescente, e hoje também no meu período adulto. Não tanto presente, porque hoje eu tenho a minha empresa de cosméticos também. Mas foram pesquisadas o período de 2017 a 2022, totalizando 114 revistas, subdividido em 19 revistas anuais. O Avon ele faz essas 19 edições anuais, divididas entre moda e casa e cosméticos. Para a pesquisa, a gente utilizou somente a de cosméticos, porque a moda e casa não enquadrava no tema. A teoria utilizada para desenvolver o trabalho foi a teoria analítica, né, visando a questão da microhistória para poder enxergar e para poder se debruçar através da história de gênero, da história da beleza, da história do marketing também, né, da história da ecologia, porque nós fizemos um levantamento das eras da história, né. Eu trouxe também algumas imagens que vocês vão ver ao longo do
trabalho algumas imagens do catálogo. Né? Esses são alguns pequenos recortes das revistas, mostrando a diversidade, que é um ponto que a gente vai falar futuramente. Os objetivos da pesquisa. Né? O principal objetivo é analisar e entender o ideal de beleza a partir das revistas. Só que para isso eu precisei me debruçar para entender também a origem do ideal de beleza, para poder analisar o ideal de beleza que há ou não existe, então quis entender o ideal de beleza ao longo da história e também a importância dos cosméticos, porque o Avon, ele não vende só os cosméticos, ele vende beleza também. Então a gente faz essa conexão, então dividindo entre esses 3 capítulos, né? Para no fim, entendendo a noção de beleza e a noção e o reflexo dos cosméticos na história do gênero, ao longo da história, entender se o ideal de beleza definido do Avon nesses anos de 2017 a 2022. Aí, já iniciando a abordagem dos capítulos, trouxe também essas 2 imagens referentes à história moderna, que agora eu vou falar, mas só para simbolizar que não são imagens aleatórias. Iniciando a linha temporal, né, no período contemporâneo, que é onde nós estamos, nós vemos que o ideal de beleza atualmente está muito atrelado ao uso dos cosméticos. São poucos os casos que nós comentamos assim, olhando assim, essa mulher é bonita. Mas são poucos os casos que ela não está fazendo uso de cosméticos para isso. Também o corpo ideal, o corpo belo, definido por Carello, é aquele corpo magro, mas aquele corpo com curvas definidas, que tudo bem ter um pouquinho de celulite, mas também não pode ter muito em excesso, porque senão já ultrapassa esse limite do belo, né? Mas se caso isso esteja te incomodando demais, tu pode partir de um procedimento estético que daí tá tudo bem. Né? As cirurgias plásticas e procedimentos estéticos em geral. Tudo em busca do ideal da beleza, né? No caso feminino, no caso do ideal da mulher magra, da mulher com curva, da mulher que é lisinha. Então, eles... A Edna Araújo trabalha bem isso nos textos dela, foram utilizados, acredito que, não me recordo agora, de 2 a 3 textos dela em comparativo, junto com outros autores também. Foi uma autora que eu me debrucei bastante para compreender mais essa questão da beleza da mulher na contemporaneidade. Partindo agora para a história moderna, nós temos as 2 comparativos, né? A primeira é a última imperatriz da China, a Imperatriz Cixi, em comparativo à Rainha Vitória, ambas do século XIX, mostrando que o ideal de beleza, sim, ele é definido, mas em cada cultura. Porque mesmo no mesmo recorte temporal, nós podemos ver que o ideal de beleza é totalmente diferente, né, do Oriente para o Ocidente. E também já temos uma percepção diferente do ideal de beleza, né, relacionado ao corpo. A autora Fonseca, me falhou agora, de tanto digitar o sobrenome, eu acabei esquecendo por um segundo o nome da autora, mas eu não me engano, é Marta. A Marta, ela evidencia que agora os corpos, agora não, né? Antes desse período contemporâneo, eram as mulheres robustas que eram vistas como belas, né? As mulheres que tinham condições de comer e ter uma compostura, e também a questão da maternidade, né? Quanto maior, mais estruturada o corpo da mulher, mais facilidade ela teria para sair de botão filho. É verdade. Aí assim já tem sair. Assim, ó, da pele clara, com aquela pele linda, aquele ideal de beleza buscado por todas, né? A gente vai se abordar um pouquinho mais no próximo capítulo sobre esse assunto. Também a questão das obras, né? Todas aquelas representações que eram representadas com as cores claras eram referência às coisas belas, né? A claridade, refletia a bondade, a naturalidade, então isso era muito buscado na beleza medieval. Sem contar também a influência da religião, né? Porque é o período medieval, então a gente não pode falar do período medieval sem contabilizar a influência da Igreja Católica, né? Relacionando a modéstia. Então, tudo que era um pouco mais sobre a questão estética, de cuidado, era vaidade, pecado moral
não. E iniciando a linha temporal, né, no caso, temos também na história antiga a relação entre beleza e bom. O Beto Eco, ele defende muito a relação de belo e bom. Até no livro dele dá um exemplo muito interessante sobre a questão do martelo de diamante. É uma peça bonita, porque o diamante é bonito, é uma coisa valiosa, mas não é belo por conta da sua função. Né? Então, me confundir, ele não vai conseguir as bolas. O Tomás de Aquino faz essa reflexão dentro do livro do Humberto Eco. No momento, nós seguimos como se nada tivesse acontecido. Não, tudo bem, estamos em casa. E também a relação da alma e do corpo, né? A alma, o corpo, a beleza que a alma transparecia. E daí, a partir disso, a gente conseguir analisar a situação da origem ideal de beleza, para então conseguir me aprofundar nos cosméticos e seu papel na história de gênero, né? Para poder tudo preparando, tudo fazendo a base para oferecer o capítulo que particularmente foi mais legal. Também seguindo, né, visando a historiografia na história contemporânea, onde nós somos diariamente bombardeados pelas mídias sociais, tendências, supervalorização do corpo, tudo isso que a gente é bombardeado todos os dias, né? E até durante as convenções regulares está falando muito da indústria da beleza, nós não tem como não falar sobre a indústria da beleza, porque é ela que nos bombardeia a consumir cada vez mais esse tipo de conteúdo, né? Tanto trouxe também uma relação sobre os cosméticos na história. Por quê? Atualmente a gente sabe que... Perdão, isso é errado. Atualmente, nós estamos sempre nessa supervalorização do corpo, supervalorização de tendências, e uma das tendências, quando não nascidas, né, escolhidas de Deus, recorremos às cirurgias plásticas. Trouxe o exemplo da rinoplastia. Na primeira imagem tem um exemplo de antes e depois da rinoplastia, porém, para aquela camada que não tem condições ou escolhe não ter uma escolha definitiva, nós temos o uso da maquiagem. Então, eu trouxe a segunda imagem com 5 versões, né, 5 mulheres de tonalidades diferentes, apresentando a iluminação e o contorno, que são aspectos que remetem às cirurgias plásticas, a harmonização facial, a rinoplastia. Então, eu trouxe esse comparativo para exemplificar. Né? Agora, já na história moderna, ainda muito reflexiva sobre os modelos medievais, sobre a questão da naturalidade, da pele clara, né? É um período medievo que isso se instala devido a epidemias que ocorrem no início do século XVII, que as pessoas precisavam ficar dentro de casa para se recuperar, e daí isso ocasionava em peles mais pálidas, com aquele ar mais doentio, que é o que se torna o ideal, que se torna o desejável, né, naquele período. Então, utilizando quem não tinha esse ar, utilizava muito no pó de arroz e no rouge, né? Também fazendo uma reflexão, tu estás em casa, tu pode ficar em casa, tu não pega o sol, tu não te queima, né? Isso também é um contraste com no outro modelo que eu pesquisei sobre a Cici, né, que era a atriz da China, porque no Oriente a moda era a pele mais bronzeada, né, mais cor, fazendo esse contraste com a pele europeia, né. Também a questão, só finalizando, né, a situação do medievo, onde a maquiagem, né, os cosméticos em si eram relacionados à imoralidade devido ao uso excessivo das prostitutas. Então, existia uma linha muito tênue entre imoralidade e moralidade relacionada aos cosméticos. Nesse caso, menos era mais, a outra coisa que era permitida realmente era o próprio gosto, porque todo mundo queria cabelo. E finalizando a história antiga, né, é impossível falar em história antiga e não lembrar das representações que nós vemos hoje, né, de Faraó, os egípcios, todos maquiados, bem delineados. E para isso era utilizado o polo, que era uma mistura de minérios que eles faziam ali para aplicar nos olhos, tanto para se proteger como o sol, como também com uma relação religiosa, né? Estou aqui me aproximando do Deus do sol.
E também uma questão de status sociais, né? Porque não eram todos os egípcios que tinham condições disso, mas se teve até um momento onde o pó foi moeda de pagamento do trabalho. Foi bem interessante isso. E agora sim, a parte... Agora o áudio assim, do trabalho, que é a representação do ideal de beleza nas revistas de cosméticos Avon na sociedade brasileira entre 2017 e 2022. Eu separei esse capítulo, né, analisando capas sobre capas e conteúdos das revistas de cosméticos. Foram 114 revistas analisadas e eu dividi em 5 tópicos. Nos gêneros predominantes nas capas, a etnia predominante, o tipo de corpo, né, definido entre as capas, assim como a cor de cabelo predominante e a faixa etária. Foram analisadas a contagem de todas as revistas, feitas as médias anuais de cada tópico e depois foi dividido nesse gráfico. Só esperava que ficasse um pouquinho maior para que vocês pudessem ver, mas não tem problema. Então, fazer esse gráfico que está tudo bem, como em casa. O gênero predominante foram as mulheres, o que era totalmente esperado, 43%, porém, ali naquele primeiro gráfico, na parte vermelha, são produtos. Ou seja, quando as capas não eram mulheres, eram produtos para que as mulheres pudessem se interessar e ver um pouco mais sobre os produtos. Quando as capas eram produtos, as sobrecapas sempre eram uma mulher usando o produto, gerando esse sinal de desejo. A etnia predominante, jogando para 200 pessoas, foi a etnia branca, com praticamente 37% das aparições entre as 114 revistas, lembrando que isso é uma média. Né? Em alguns anos foram mais a etnia branca, outros foram mais a etnia negra, então a gente vai apresentar agora nos próximos slides. Agora, em relação aos outros nichos, né? O corpo predominante, mais da metade foram corpos magros, 53,1%. Batendo ainda na tecla daquele estético, né, do magro, mas que tenha curvas, foram a porcentagem que mais se desenvolveu. Assim como em verde, 37,7% do primeiro quadro foram outras capas. Então, assim, de 100% a gente tira praticamente 38% de outros produtos. E aí, dessa outra porcentagem, 53% eram marcas, sobrando uns 20 que não chega nem a 10%, entre plus e size. Size é um grupo de pessoas que não chegaram nem no plus e nem se enquadram como magro. É uma categoria nova para as gordinhas, de corpo, de size. Que não são nem gordinhas, nem gordas, nem magras, né? Tudo bem. Como adelante, tudo bem. As cores de cabelo predominante são as morenas, 47,8% das capas, comparativo também com 32,9% de outros produtos que apareceram nas capas. Então, assim, também é uma predominância disparada. Mas, nesse ponto tem fundamento porque, segundo as pesquisas, as morenas são o maior índice de morenas no país. Então, isso gera representatividade, né? Então, nesse acertaram, os outros, por enquanto, não. E também a faixa etária predominante de 67,1% de mulheres adultas, né, de adultos nas capas da revista. Também gerando uma representatividade, porque é o único adulto que compra para realizar as compras. Agora, finalizando, os meus pareceres sobre essa parte do trabalho, né? Pude analisar que o Avon fez diversas parcerias com influenciadores, Juliele, Maia Maraísa. Eu trouxe até esse quadro que foi de uma campanha da Batalha das Blogueiras, que eles fizeram um recorte só agora, o ano e a campanha, onde trazem Mari Maria, Dona Malheiros e a Karen Baquim. A terceira influenciadora, particularmente, eu não conhecia. Eu conhecia através da campanha, mas as outras 3 influenciadoras eu já conheço. O porquê a intenção, né? A intenção de trazer influenciadoras para que elas divulguem os produtos e o público que consome a revista se sinta influenciado por ela e também o público delas nas redes sociais também se sinta influenciado, gerando
maior número de vezes. Como vocês puderam ver no primeiro slide, a gente vê uma predominância da etnia branca nas representações. Porém, por conta que até 2020, o Avon ele tem uma política de campanha diferente. Só que a partir de 2021 foi o ano que o Avon começou a trabalhar com o programa Big Brother do Brasil. E após o fechamento do contrato com o programa, eles passaram por um reposicionamento de marca. Então, assim, ó, é muito visível. Eu, analisando ao longo da vida, nunca tinha reparado. Mas parando para analisar, é explícito demais que até o ano final de 2020, predominantemente eram mulheres brancas. E a partir de 2021, existe uma diversidade maior, tanto de cores, né, de cores, também tem uma presença masculina também, né, que a Avon não vem só para produtos femininos, também vem de produtos para toda a família, né, femininos, masculinos, infantil, casa. E também, principalmente, a relação dos corpos, né, trazendo corpos reais, né, corpos que façam essa identificação com a população, atingindo assim o seu público-alvo, que é o público brasileiro, né, porque não adianta trazer sempre a mulher branca, magra, morena, que não é só isso o nosso país, né? O nosso país não tem só essa representação, nós somos um país muito diverso, e a partir de 2021 a Avon começou a ser mais assertiva nesse ponto. E concluindo, também trouxe mais algumas imagens a partir de 2021, com a representação da Thelma, membro do Big Brother do Brasil, da cantora Sandy, da surfista. Esqueci o nome dela agora, gente. Eu lembro da história dela, mas agora o nome, se eu não me engano, é o nome dela que fugiu nesse momento. E também apresentando a imagem da Juliette, também outra ganhadora do Big Brother. Essa relação, né, entre o Avon e o Big Brother é muito grande. Nesse ano eles não estão apresentando o Avon, mas só de ter feito esse reposicionamento da marca, para mim, já foi de grande valia. Apresentando a linha, a Juliette desenvolveu uma linha de cosméticos chamada Bonita, né, que daí, nas descrições próprias do livro, apresenta, né, eu não sou bonita só porque eu uso isso, eu sou bonita porque eu sou bonita inteira, né, e também trazendo a relação de várias tonalidades, né, da mulher retida, da mulher negra e da mulher parda, né, no caso da Juliette também. Concluindo todo o meu trabalho, porque eu não faço a mínima ideia de quanto tempo está, eu escolhi não olhar o relógio, porque senão ia dar tudo errado, mas completando. Através dessa pesquisa, eu pude entender um pouco mais da mentalidade que já está, pelo menos já está no meu imaginário, sobre a questão da beleza ser relacionada com o conceito de bom. Aí eu falei assim, tá, mas isso é básico, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Porque, por exemplo, quando a gente pensa sobre um filme, isso daí não vai acontecer, foram ideias que foram chegando através da página da apresentação. Quando a gente pensa num filme, a gente pensa na mocinha, que é aquela mocinha com as roupas claras, com a representação suave, nada muito agressivo, trazendo essa ideia do belo, do suave, da naturalidade, com as coisas boas, né? E representativamente, os vilões sempre são geralmente são cores mais escuras, maquiagens mais expressivas, agressões mais expressivas, né? Então, eu pude, através do trabalho, eu pude compreender essa relação entre a beleza e o bom. Também compreender um pouco mais sobre o papel social dos cosméticos na identidade de gênero feminino. Aqui eu não consigo falar muito sobre isso, mas o trabalho, eu acabei separando o trabalho, a relação e a influência que os cosméticos tiveram, né? Tanto na questão hollywoodiana, no século passado, que tiveram esse papel muito presente nos cosméticos, nas atrizes, como também hoje, não sendo apenas um utensílio estético. Não, a maquiagem hoje, os cosméticos em geral, né? Todos os cosméticos, mas principalmente a maquiagem, que é o foco do trabalho.
a maquiagem ela é uma ferramenta de empoderamento, ela é uma ferramenta de autoconfiança. Talvez se eu tivesse de cara lavada, eu estaria tremendo como eu fiquei no final. Não porque eu estou me sentindo padrão, não, mas estar maquiada me traz essa confiança, me traz esse posicionamento que eu estou aqui, faz um movimento, né? E também foi depois a gente quer saber por padrão. pode atenção com uma loja. Adela. Oi? Imaginei. Óbvio, né? Eu tô aqui apresentando, tive que fazer uma merchan também, não pude perder a oportunidade. E também que foi muito satisfatório poder utilizar as cabeças do Avon, que foram, como eu falei no início, né? São revistas, são fontes que me acompanham a vida inteira, até. Já tá acabando. Até na dedicatória eu comentei que o Avon ele faz parte da minha vida desde a infância. Eu lembro de quando eu era criança, com 6, 7 anos, a minha mãe me vendia e todo final de campanha eu pegava as revistas, recortava e fazia como se fosse moral. Toda a campanha eu recortava e falava assim: se eu tivesse dinheiro eu ia comprar isso, mas eu queria tanto revender para mim poder ter o meu dinheiro e não precisar depender da minha mãe para isso. Esse também, claro que eu não sei todas as motivações da minha mãe que levou ela a começar a vender o Avon há alguns anos atrás, mas com certeza foi pelo fato de ter esse contato mais próximo e poder ter essa. Poder proporcionar isso, né? Proporcionar isso, porque com a comissão ficava mais fácil para minha mãe proporcionar isso para mim. Eu vivi a base de rímel azul, batom de rosa bem rosa da década de 2010, e foi muito conclusivo para mim, foi muito satisfatório para mim. Eu, 10 anos, arrasava com o meu rímel azul, eu bato quase 7 horas da manhã na escola. Nos 90 a gente viveu isso. No final dos 80 e 90 ali, a gente viveu essa coisa das cores, né? Aí tinha rímel colorido, tinha delineador colorido. O delineador se tem e se comercializa até hoje. Todo chinês cor-de-rosa que durava 24 horas. Isso. Eu com esse batom vermelho dele. Era medonho, porque começava com uma coisa e terminava com outra. É aqueles batomzinhos de cocô, né? Aqueles Coloridinhos. que tem até hoje. Veio a comprar até hoje também. Então, concluindo o trabalho, trouxe as minhas referências para vocês. Perto da tela. Com mouse. Eu só quero mostrar as referências. Foram 4 slides, foram bem. Fiz uma pesquisa bem abrangente. E a gente ficou muito obrigada. Então, agora, para você anote todas as apresentações. Normalmente, a gente segue o protocolo, né? Da mais bonita, né? Para a mais maravilhosa, mas vai inverter. Hoje, então. Hoje vai inverter. Posso começar a botar? Mas eu tinha entendido isso. Mas se ela falar muito, eu vou pegar ela para exatamente. Porque eu tô perto, né? Não pode fazer. Por isso que eu vou passar aí pela palavra para a Narci. E aí já vai Tem 5 páginas de conversar. Eu não tenho, eu ia falando. A gente tem fome, então a Narci não vai. Não. A culpa toda. Se tu quiser, eu te mando o arquivo, tá? Eu não fiz coisas com isso, não existe o arquivo, mas eu fui fazendo algumas anotações. E quase todos os teus orientadores erraram o teu nome. Eu não errei. Coisa incrível. Ninguém lembra que tem acento. A vossa Marcelo também que não tem acento, eu também não lembrei por isso. Acho que aqui já fiz. Mas basicamente, o que tu conseguia analisar com o teu trabalho? Tu precisa. O teu tema, ele é muito interessante, as tuas análises que tu mostrou no terceiro capítulo são muito boas. Claro, uma coisa ou outra a gente tem que dar uma refinada, dar uma ajeitada em alguma coisa ou outra. Por exemplo, no teu terceiro capítulo, eu sei que quando tu botou a tabela de gênero, tu botou masculino, feminino e família. Família não é gênero, tá? Tu botado outros. Não, essa foi na. Desculpa, Sim, mas de qualquer forma, né, não está na definição de gênero.
Então, ali tem uma coisinha ou outra que tu precisa fazer uma análise, uma revisão, como também no mercado tem que fazer. Isso acontece. Então, eu anotei que tu precisa fazer uma revisão de português e ABNT. A ABNT mudou ano passado, então alguns trabalhos estão na norma antiga, alguns estão na norma nova. Além disso, às vezes, vocês utilizam uma norma nova, mas vocês começam a usar de um jeito no meio do trabalho, vocês passam para o outro, depois vocês voltam para o anterior. Se começou de um jeito, vai até o final daquele jeito, com aquela norma. Sempre. Eu me tornei uma pessoa que corrige isso, me tornei uma pessoa chata. Normal. Sério. Algo que eu olhei no teu trabalho é que tu citou Gênesis, acho que é o título do teu segundo capítulo, se não me engano, né? E a história dos médicos na história do Gênesis. Isso, tu citou Gênesis no teu trabalho no teu segundo capítulo. Eu trabalho em temática de gênero desde 2013. Tu não citou nenhum outro trabalho de gênero. John Scott, Judith Butler, Margaret Rao, Johnny Pedro, ninguém. Então, assim, tu fez uma análise sobre o gênero feminino e tu não focou no masculino. Tu citou que tem homens, mas tu não fez uma análise específica sobre esses diversos gêneros. Então, tu falou das mulheres e as representações do feminino nas tuas análises. Algo que tu colocou, que está bem ali no teu resumo, que tu colocou que tu ia fazer, eu acho que é a palavra análise, da antiguidade até o momento contemporâneo. Bem no português, tu não fez da antiguidade até a contemporaneidade, porque senão o teu trabalho teria 2.000 páginas, que são muitas. Tu explanou, então tu tira aquela palavra análise. Tu explanou sobre o conceito de história antiga, de beleza, e agora o da contemporaneidade. Algo que é muito sensível, que tu tem que deixar claro no teu trabalho, é que o conceito de beleza na antiguidade é vinculado ao masculino. As mulheres na antiguidade, elas não precisam ser belas, principalmente na Grécia. A mulher ela tem que ser branca, porque ela está dentro de casa, ela tem que ter uma certa camada de gordura e ela tem que ser flácida. O ideário de beleza grego, de homem, barriga tanquinho, músculo definido, bronzeado, isso é tudo masculino. E quando eles vão falar do ideário de beleza na antiguidade, é todo voltado para o homem. Eles não vão falar de ideário de feminino. Tanto é que tu cita ali o Xenofonte como autor sobre isso. E ele vai falar justamente na aula do Econômicos para o menino o que é como ele deve homem ser educado para educar a mulher. Então, a mulher ela sempre vai viver de acordo com o masculino. Então, é um ideário de beleza masculino na antiguidade, principalmente na Grécia. Eu lá nas aulas de história da arte, existe um padrão para considerar o belo na antiguidade, né? Ele tem uma proporção definida, que é uma medida que tu faz assim, multiplicada por 5, é a altura ideal, peso ideal. Então, tu tem uma escala, se tu não está naquilo ali, tu não está, inclusive, dentro desse desenho. Eles têm uma medida para considerar o belo. Se não for aí, apesar da concepção de belo ser subjetivo, se tu não te enquadra nessa proporção de medidas, tu não vai considerar belo. Sim, por isso que os homens tinham essa definição de belo e os homens tinham a preocupação em estarem bonitos. Então, até, por exemplo, isso é um reflexo da própria vestimenta. Então, por exemplo, homens que trabalhavam nas assembleias, eles vão passar saias compridas, porque eles não precisam mostrar o corpo. Agora, guerreiros, eles vão ter esse micro saias, porque eles têm que mostrar a coxa volumosa, o peito, né? Tem toda essa coisa. Além deles praticarem exercício físico pelado para bronzear por completo. Então, tem toda essa coisa. A respeito de algo que eu vi no teu trabalho, que tu colocou sobre a escola dos análises. E aí é um problema para mim. Que tu botou que tu utiliza a escola dos análises como justificativa, não é justificativa do teu trabalho. Então, tu tem que cuidar aonde tu está descrevendo sobre a escola dos análises. E também, eu te diria para tu reestruturar alguns parágrafos, que tu vai e volta no tempo. Tu vai para a antiguidade, tu volta para a contemporaneidade, tu volta para o meio-dia, tu volta para a antiguidade de novo. E eu fico assim, o melhor é seguir uma linha cronológica para ficar mais coeso do que tu tá fazendo, né? Eu gostei muito que tu citou o Eco, acho uma ótima referência. E outros autores também, tu falaram sobre a modernidade líquida, né, sobre o Bauman e tudo mais. Só que era basicamente isso que eu tinha para te falar.
E eu coloquei algumas anotações, porque tu colocou que tu fez uma análise das capas. Ok. São imagens. Aí eu fiquei pensando assim, qual metodologia tu usou? Tu usou o Boris Kosoy, que trabalha com fotografia? Não sei como usou. Tu trabalhou com Chartier, que trabalha com representação? Não sei como usou. Tu fez uma análise das capas, mas tu não sei se a Júlia passou batido por mim, um autor específico de metodologia, para dizer, eu usei fulano de tal e foi nessa metodologia que eu usei. Então, tu tem que dar uma ajeitadinha nessas coisas, além de que eu vou te mandar o trabalho aí, tu vai ver que eu marquei ele todo em colorido nas coisas que tu precisa fazer, mas é basicamente isso. A tua análise do teu terceiro capítulo é muito boa, porque ela evidencia que a marca tinha um posicionamento. Até ela abriu um contrato com uma empresa muito grande, que é o Big Brother, da Red Bull. Principalmente, eu acho que em 2021 foi até o ganhou, foi antes que ela ganhou. Eu acho que ela 2022. Até o 21. Não, ela foi 20 e a Juliette foi 21. Então, assim, ela já representava essa marca, a necessidade de representação de pessoas negras. Na última edição, metade das pessoas na casa eram pessoas negras também. Então, existe uma diversidade de etnias e de reconhecimentos. Sim, a Avon conseguiu conquistar isso, mas, ao mesmo tempo, a marca está pensando no consumo. Então, assim, não tem base só para a minha cor e para a tua cor. Vai ter base para a menina que a gente tinha, que antes ela não tinha. Então, claro que, tudo bem, nós somos legais, agora nós cobrimos todas as cores. É verdade. Sempre, né? Então, o interesse da marca sempre vai ser esse. Então, basicamente, eu tinha isso, tu vai ver quando eu te mandar o arquivo, tá com as anotações, mas eu acho que o teu trabalho e as tuas análises foram bem feitas, e tu trabalhou com um volume muito grande de revistas, né? Então, tá bom, porque tu fez bastante análise sobre a tua fonte especificamente. E agora, essas considerações que eu tinha para falar para a gente começar. A gente fala aqui. Começar, não vamos comer ninguém, que delícia. Não, é depois que tu fala, é que a gente perdeu o foco, tu falou dos caras que saem. É, já pegou. Não, eu não sei mas eu não sou. Aliando a mãe. Quando falou do cara que sai, Não sabia que era tem Deus. foto, você deu foco. Tu não botou foto dos caras pelados na Faltou assim. Maria Cristina. Eu vou ter tirado aquela imagem da Santa e botar no homem grego, porque vai entender não. Não, são meninos diferentes, né? Sim. Então a gente já deixa para responder no final. Legal. Sandra, queremos agradecer imensamente a Daci pela abertura atenta que ela teve, pelas contribuições, e passamos ao Lopes Adriano, então. Eu também fiz uma leitura atenta. Só para deixar claro. Aí, Júlia, eu agradeço o convite e a oportunidade de conversar. E a Júlia me proporcionou duas leituras que eu fiz muito rapidamente, mas duas leituras que eu acho que se complementam, que são os teus TCCs de hoje, né? E, sinceramente, nunca tinha me ocorrido pensar na marca Avon, nas suas revistas, como uma potencialidade de pesquisa. Eu achei isso bárbaro, achei isso fantástico, adorei a ideia. E aí, claro, que eu trabalho de um folheto só. E como todo mundo, tu, a outra colega, o Mica, eu particularmente acho que faltou fôlego para a parte mais interessante dos trabalhos, tá? Então, assim, eu concordo em gênero, pela primeira vez vocês vão me ouvir dizer que eu concordo com a Darcy, que não é muito usual também. Tá gravado. Mas hoje eu concordo com a Darcy, hoje, nesse momento eu concordo com a Darcy, nas avaliações que ela conseguiu destacar, então não vou me repetir. Há que arrumar, sim, esse meu trânsito temporal, que eu achei que às vezes a gente se perde, eu não sei nem para que cultura de intimidade. Enfim, para nos situar em termos de referência, com beleza, tá. Mas não é o nosso foco comparar o que se faz hoje com a revista com uma ideia de beleza lá da antiguidade, por exemplo. O José Mário nos outros, mas eu acho a história antiga aqui, nesse momento desnecessário escrita. A Darcy também não vai achar isso, né? Enfim. E aí, o capítulo que a gente está com mais expectativa é esse da revista propriamente dito. E aí, tu conseguiu destacar aspectos da revista que a gente não lê porque nos
prestou atenção na revista sim, mas tu não aprofundou a discussão sobre isso que tu traz. Sabe? Tem muita coisa na capa da revista, e eu achei que não era só a capa da revista do Invenção, que era toda a revista, mas tem muita coisa que precisava de um olhar interpretativo teu, da Thaís, que é mais do que nos dizer que 63% são mulheres. Quando não são mulheres, é o quê? Que outros objetos? Mas são objetos ligados ao universo feminino, ou o quê? É uma tampinha de garrafa, ou eu não sei, eu faço ideia porque eu nunca parei para olhar a capa da revista. Mas isso me chamou a atenção. Tu tem, estatisticamente, evidências muito robustas, mas tu não tem análise delas. Tu não tem uma explicação razoável que nos diga por que eles só usaram 43% de mulheres, é outra que eu tenho de cabeça aqui. 43% de mulheres significa que 57% foram outras coisas. Então, essas outras coisas são a maioria, não são as imagens de mulheres. E o que são essas outras coisas para esse universo? O que cativa ou representa a mulher nesses outros universos colocados ali? Tem outras coisas assim que, às vezes, até a estatística ela chove uma olhada. Claro que a gente sabe que o perfil da revista é para mulher, então vai ter mulher, vai ter mais mulheres representadas nessa revista. Mas aí tu olha ali, tem mais adultas do que criança. Criança não compra, embora tenha no interior uma parte dedicada à criança, para que a mãe compre para ela. Tu não tem adolescente, porque adolescente também não compra, adolescente é pobre, vai ganhar quando dá. Mas ela consome, então tem também um aspecto para ela ali dentro. Quem é a mulher adulta? A mulher adulta está se falando dos 25 ou 60. Olha a gama de mulheres que tu tens nesta, que tu chama de faixa etária, que não é uma faixa etária, né? Isso não é etária porque não tem as idades classificadas ali dentro. Mas dentro dessa representação de mulher adulta, quem é a mulher adulta que predomina? A mulher dos 35 ou a mulher dos 45, 50 que já se aposentou, está com dinheiro sobrando para investir em tudo que é cosmético milagroso que não vai dar certo, mas ela vai investir. Isso também diz muito. E a outra coisa que a gente não tem obrigação, mas pode tocar, é a questão do marketing, que é a alma dessas revistas. Eles vão publicar e produzir em função de uma realidade, de uma avaliação de mercado. Não é nem de uma ideia de mulher, de feminino ou do que quer vender, mas é daquilo que vai ser consumido. Se não tiver público para consumir, não é publicado. Então, essa lógica do marketing, ela está aí a partir de quê e para quem? E a revista fez essa virada. Ela fez uma virada na propaganda. Não é a essência do que ela pensa, ela continua vendendo para a mulher se achar bonita. Na verdade, ela continua vendendo e vai inventar cada dia mais coisas para achar que essas coisas vão fazer o milagre de te deixar com a cara que tu não tem. Tu não nasceu, tu não veio, e que tu tem que estar de acordo com alguma coisa. Mas essa alguma coisa, ela é projetada, ela é veiculada para ser assim, e ela tem uma propaganda que fundamenta esse tipo de desenho. Essa é outra análise que faltou, que a gente podia ler no teu trabalho, que eu acho que tu podes continuar daqui para frente, explorando mais densamente a revista, porque ela ficou muito na exibição da capa. É uma proposta metodológica de abordagem, perfeito. Mas ela tem mais para a gente perceber. Essa inclusão dos diferentes tipos de pele, a ausência de algumas coisas que já foram, eu hoje não acho com facilidade coisas com meu tom de pele. Não tem como. Vai lá na dela. É muito Claro. A gente resolve isso. Então, assim, eu acho que faltou fôlego, Thaís. Eu acho que faltou fôlego para a parte final, que é o que faltou no nível, que é o que faltou no trabalho da Débora. É fôlego para a parte final, porque a gente já chega tão moído, a gente quer fazer aquela contextualização tão bem feita, a gente mexe tanto tempo nessa ali, que depois o que é o inovador do trabalho, a gente, poxa, não aguento mais essa merda. Falei merda. Já estou louco para me livrar desse negócio, e aí falta o fôlego necessário para isso. Mas eu te parabenizo pela ideia de recorrer a alguma coisa que a gente não fez, alguma coisa que a gente não viu, e que ficou bacana, sabe? Eu achei muito legal a forma como tu abordou, as coisas que tu destaca a partir dessa percepção de beleza, onde cabe a beleza, até, de repente, no exercício de futurologia, aonde caminha a ideia dos cosméticos, a ideia de beleza, a ideia de moda, a ideia dessas, deixar algumas coisas assim que possam antever pelo que tu já estudou, né? Porque quando a gente analisa o passado, quando a gente analisa o que foi produzido, a gente está antevendo coisas que se avizinham
para daqui adiante, coisas que a gente vive hoje, né? Então está isso citado na revista, como é que a gente está chegando aqui hoje, mas também está dizendo, olha, daqui para frente a gente tem uma mulher mais saudável, menos isso, mas assim, dentro de tal controle. Acho que isso faltou foi. Essa conclusão também ela é rapidona, né? Saiu ali, terminou o papo, conclui o último capítulo e já amarra ali muito rápido também. Então acho que faltou só foi, Thaís. Só foi mesmo, mas eu te parabenizo pela escrita do trabalho. Muito obrigada por terem me mandado o material para ler. Gostei. Eu faço isso. Viu que eu ia atenta também? Saudade de ir atenta. Então, agradecemos a leitura atenta da nossa colega querida. E aí eu passo a palavra para a Thaís para fazer os seus comentários. Não, eu não faço. Elas é que falam, né? Olha só coisa. Eu acho que a única coisa que eu vou até justificar, que é uma coisa que parece mais brevemente do trabalho dela, bem não aparece na lista, que é a questão da metodologia da análise de imagens, né? Que na dela tem um negócio com a sorte, e na Thaís eu nem que eu não tenho. Elas não tinham tempo. É a metodologia de análise de imagens, porque a gente entraria na questão da semiótica e da iconografia, não dava tempo. Então, na verdade, a Thaís fez um trabalho muito ela analisando as imagens e vendo o que se podia a partir de uma análise de conteúdo muito superficial, que categorizou, né, essas representações. Então, é bem isso que a Adriana falou e que a Nath tinha percebido, que é a questão do falta de polêmica que a Adriana frisou bem. Né? A gente não tinha mais tempo para poder aprofundar, o que na verdade é a cereja do bolo do trabalho dela, que é a análise das revistas. Não, eu relendo depois que eu mandei para a comissão, porque enquanto eu estava montando o trabalho, a gente fica realmente sem fôlego. É um caso apertado, é muita informação e tem que fazer esse refino. Me deixou totalmente de tomar a cabeça. Mas depois. Ele que o diga. Sim. Sobrevivi. Mas fazendo a releitura, né, para montar a apresentação, eu notei muito que eu acabei fazendo esse bate-volta temporal, e depois eu até, particularmente, enquanto eu estava escrevendo, eu já fiz algumas anotações, porque eu queria alterar a voz na comissão, mas obviamente eu tinha enviado, eu tinha que esperar o aval de vocês. E na questão da apresentação, que eu tinha comentado sobre os gráficos, eu quis relacionar, talvez possivelmente não apresentei isso de forma correta, mas sobre a questão de, por exemplo, assim, ser mais de um gênero aparecendo, entendeu? Ser um gênero apresentando a família. Até no texto eu falo sobre isso, por exemplo, assim, nas campanhas de Natal, nas campanhas de categorias. Categorias. Tá. Eu tive a intenção foi assim, por exemplo, nas campanhas de Natal, onde aparece um esposo dando uma caixa de presente para a esposa, não porque ele quer presente, não porque quer representar, mas com essa questão de, olha só, tu te imagina, mostra essa revista pro teu marido para que ele possa te dar esse presente, ter essa mesma sensação de carinho, né, na ligação. Tem uma coisa que eu corrigindo, fazendo a comissão da Thaís, eu nem tomei nesse assunto, não dá tempo da gente entrar. Mas, por exemplo, a gente tem essas questões de família, né, na revista, e tudo que ela fez nesse universo LGBTQIA+, ela produziu muita coisa para as redes sociais, que não aparece na revista. Então, assim, a revista que entra nos lares da família brasileira, ela é tradicional nessa questão. Eu acho que isso é um tema que a gente vai pensar no futuro, se ela quer fazer mestrado, se ela vai continuar. Mas, assim, a revista que entra nos lares, ela é uma revista tradicional em relação às questões de apresentação e representação dos papéis sociais. A mulher, a mãe, o esposo, quer dizer, uma família, né? E tudo que ela fez, que fez com que a marca, inclusive, alavancasse, que é adentrar essa questão dos outros tipos de corpos, né? Então, ela tem, por exemplo, a campanha com a Jojo Todinho, né? Não, acho que deve ser recente. Recente, até 2022. Não, eu acho que a Jojo Todinho é antes de 2017. Ela tem com a MC, a Carol, não, ela tem com a MC Carol, que é bem gordinha. Mas
Mas é mais antiga, foi uma das primeiras, só que ela não tem na revista. Essa publicidade da TV, eu lembro. Foi publicidade para as redes sociais, para a TV. Não foi para a revista. Até Elas não aparecem na revista. Eu lembro que foi uma revolução essa publicidade. Até uma campanha, se eu não me engano, eu não me recordo se foi 21 ou 22, que a Avon lançou a campanha Avon Tá On. Sigo revolucionando no digital também, onde eu vi, foram 5 vídeos da campanha, eu vi um trabalho sobre esse assunto, né? Falando, e daí nos vídeos das 5 campanhas, eu apresentava muito essa questão da mulher negra, da mulher periférica, mas ainda a imagem da mulher sexualizada, né? Que também é algo que, por exemplo, que eles trouxeram dentro da revista com a apresentação da Sharon Menezes, com a atriz Sharon Menezes, que ela tá só de lingerie, e apresentando aquela linha de hidratantes, de sabonetes. Eu sou só não sei se é dela ou se é da Maria Paraísa. Não, eu sou irresistível. É uma delas duas, porque uma é a linha rosa e outra é a linha roxa, então não se recorda agora. Mas estão apresentando toda essa sexualização. Então, apesar da reformulação da marca, ainda tem pontos que podem ser melhorados, mas essa questão da campanha do Avon Tá On é muito específico, porque ela é uma campanha feita para a geração de agora, enquanto nas revistas continua da mesma maneira, porque é o público. Sim, porque eu percebo isso. Ela é uma revista, é um produto consumível que entra na casa das famílias, enquanto que as redes ela atinge esse público que está em qualquer lugar. Então eu falo de forma diferente. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa para a Thaís pensar no futuro e quem sabe se ela for continuar em sua trajetória de pesquisadora. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser analisada, né, a partir dessa várias ideias só ouvindo assim. É uma coisa bem legal. É um tema que com certeza tem muito pano para manga aí para ser analisado. Tem muito bacana para falar. Tem muito bacana. Então, Thaís quer falar? Não, seria, tirando só esses complementos mesmo, concordo com as análises de vocês, realmente foi pouquíssimo tempo de análise, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu tinha ficado um pouco com receio do tamanho do trabalho, mas quando o Ricardo falou que eu teria tirado mais de 100 páginas, eu com as minhas 70, fiquei tranquila. Acredito que também tenha sido um pouco esse receio para vocês. É normal. Ficar um pouco. Assim como é normal, a banca se achar mentido e dizer essas coisas. Esse é o papel. Esse é o papel.